Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa aí com algumas polêmicas envolvendo a arbitragem. Mais uma vez a arbitragem dando uns vacilos. Parece que todos os jogos aí tem um problema com a arbitragem, outro é problema com torcida, o outro é problema porque comemora o gol. Tá uma palhaçada, isso eu sei que tá uma palhaçada do futebol mundial, já virou uma palhaçada. A gente vai comentar aí algumas coisinhas também que se passou fora, o caso aí do Vinícius Júnior vai ser rapidinho, a gente vai comentar alguma coisa também, mas para começar agora vamos falar já de Avaí 1, Atlético Mineiro 0, o Galo não consegue se encontrar no campeonato. O Galo, depois da saída do Cuca no ano passado, no final do ano, que ganhou os 2 títulos nacionais, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o Galo esse ano não conseguiu se encontrar com o Turco como treinador. E depois, na saída dele, o Cuca, a volta do Cuca, o Cuca não conseguiu fazer esse time jogar como jogou no ano passado. O Atlético vem colecionando derrotas, vem perdendo pontos um atrás do outro. Tá complicado para o Atlético, se eu não me engano, faltam 8 ou 9, entre 8 a 10 rodadas aí do campeonato, e o Atlético não consegue ficar ali para disputar uma Libertadores. O América encostando, o América Mineiro, alguns times encostando para o ano que vem disputar uma Libertadores, e o Galo tá ficando para trás. O Galo tem que começar a vencer. Bom foi pro Avaí, que conseguiu essa vitória, deu para dar uma respirada ali, deu para tentar ali alguma situação de chegar ali no primeiro acima do Z4. Muito bom resultado para o Avaí. Agora vamos tentar aí, vamos ver se o Galo melhora aí nesse campeonato. Botafogo 2, Coritiba 0. O Botafogo com aquele time rápido, aquela molecada que muda de direção, muda de toques rápidos, muita movimentação. O Botafogo tem jogado um jogo muito posicional. Me lembra um pouquinho aí do Guardiola com os times que ele monta, tirando aquele Barcelona lá do Messi, do tic-tac, que se movimentava muito. O Botafogo tem muita velocidade, o Botafogo joga com muita bola rápida nas laterais. O Botafogo tem uns pontas ali muito rápido, tem os laterais também muito bons, e o centroavante que aparece muito bem, experiente, goleador aí, foi goleador no Porto durante um tempo lá em Portugal, com um time muito certinho, muito certo. O Botafogo, acredito aí o Botafogo brigando por uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Eu acredito que o Botafogo vai brigar até o final, tem um time para isso, tem time bom. Já o Coritiba é o time que dentro de casa faz um bom resultado, mas fora de casa teve até algumas chances de gols, foi até um bom jogo, não foi um jogo ruim. O Coritiba criou algumas chances com o Aleph Manga, que estava ali do lado, ali no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, e ninguém foi pegar ele lá. O Fluminense não foi pegar, o Botafogo não foi pegar, o Vasco não foi pegar, e o Coritiba pegou aí, nem Coritiba, foi o Goiás no início, e depois o Coritiba pegou. Muito bom jogador, acredito aí que vai permanecer no Coritiba ou até para um outro time da primeira divisão do brasileiro. Mas o Coritiba fez um bom jogo, teve até algumas chances de gol, mas o Botafogo foi melhor, conseguiu vencer, e tá aí o Fogão jogando muita bola, um time muito copeiro, um time muito rápido e que se doa muito dentro de campo. Bragantino 1, Goiás 1, o jogo meio morno. O que valeu ali foram os gols, poucas chances de gols. O Bragantino fez gol com 20 e poucos minutos de jogo, e foi só aquilo ali no primeiro tempo. Depois o Goiás deu uma equilibrada, nada demais também não. O jogo foi muito chato, muito chato. Nota aí de repúdio o gol do centroavante do Goiás, aí um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul, e a comemoração que ele sempre faz com a mão na orelha. Dessa vez levou o cartão vermelho no primeiro tempo ainda. Não entendo esses árbitros, não entendo o que eles querem, não entendo que esses caras, onde eles aprendem isso. Agora o cara não pode comemorar da maneira que ele quiser. Virou uma palhaçada isso. Ele não provocou de maneira nenhuma o Bragantino, mesmo porque o Bragantino também não tem torcida para ele provocar. Então o Pedro Raul fez o gol, fez a mesma comemoração que ele faz quase todos os jogos que ele marca gol. Praticamente todos os jogos ele tem marcado gol. Muito bom jogador, e o árbitro vai e expulsa um jogador desse. Virou uma palhaçada essa situação de você não poder comemorar do jeito que você quer. Aconteceu com o Vinícius Júnior, porque sambou, porque teve uma dancinha e uma palhaçada, um racismo. O comentarista lá da televisão espanhola
falou umas besteiras. Aí o Vinícius Júnior foi lá, rebateu, teve dancinha também no clássico contra o Atlético Madrid, não fez o gol Vinícius Júnior, mas fez o Rodrigo e sambou ali com o Vinícius Júnior, deixou a torcida irada do Atlético Madrid, mas isso é futebol, futebol é assim mesmo. Se fosse um outro jogador, o Griezmann, lá que é do Atlético Madrid, se tivesse sambado e dançado como ele sempre faz, não teria problema nenhum. Mas como é um negro brasileiro que fez isso, então tem um problema muito grande. Falando aí ainda do Goiás, o Goiás é um bom empate lá dentro do campo do Bragantino, não é fácil, apesar do Bragantino ter vacilado muito esse campeonato. O Bragantino, como eu falo aí toda semana, era o time que para mim brigaria aí para ser campeão, mas deu uma vacilada, tá ali no meio da tabela, ainda tenta ali uma classificação ali para Libertadores. Flamengo 1, Fluminense 2. O Flamengo teve mais chances de gols, o Fluminense teve mais a posse de bola, o Fluminense controlou um pouco mais o jogo, mas o Flamengo teve N chances de gols. O Fla-Flu está sendo sempre assim, o Fluminense tem ganho do Flamengo sempre dessa maneira. O Flamengo cria, não faz, o Fluminense vai lá uma, duas vezes, faz, mas o Fluminense continua jogando um futebol maravilhoso, vistoso, pelo que o Fluminense tem, pelo que o Diniz tem em mãos. O Diniz perdeu vários jogadores importantes, reconstruiu ali o time do Fluminense 2, 3 vezes durante o Campeonato Brasileiro, com perdas aí de peças importantes, e o Fluminense está aí. Perdeu para o Corinthians de 3-0, não jogou mal ali na Copa do Brasil, teve desfalques ali de volantes no meio da semana, e volantes importantes. Teve 2 desfalques e que desestruturou o Fluminense contra o Corinthians e São Paulo, senão eu teria apostado aí com certeza no Fluminense contra o Corinthians. Esses volantes voltaram, são 2 grandes jogadores, jogaram agora contra o Flamengo no domingo, fizeram um grande jogo. Fluminense, aquilo que eu falei, o Fluminense tá em reconstrução durante o campeonato. Eu vi ali tricolores que o Fluminense ganha, fala bem, o Fluminense perde, fala mal do Diniz. Eu não entendo esses torcedores do Fluminense. O cara tá tirando leite de pedra e tá fazendo um bom campeonato, em 3º lugar no Brasileiro, com um time que teve que refazer esse time aí durante 2 ou 3 vezes durante o campeonato. Não tem peça de reposição. O problema do Fluminense é a diretoria. Os tricolores têm que reclamar da diretoria, não do Diniz. Para mim o Diniz é totalmente diferente de qualquer um outro treinador aqui do Brasil. É o cara para a seleção brasileira, já falei isso milhares de vezes, já estou ficando até chato. Como é que eles dizem? Dizinista. Eu sou um desses aí, eu sou a favor do Diniz ir para a seleção, e o Fluminense vai sentir muita falta dele se ele for, pode ter certeza absoluta. O Diniz é muito bom treinador. Ontem eu estava por uma casa aí vendo o programa O Bem Amigos e estava escutando ele falar. O cara é um entendedor, o cara é um estudioso, o cara é fera, rapaziada, é fera. Nota 1000 pro Diniz. Já o Flamengo, aquela mesma situação que eu falei, o Flamengo, alguns jogadores ali não quiseram se mexer muito. No caso aí do Pedro, estava com medo de se machucar. O Pedro parece que tem uma zica aí nele, toda vez que ele é convocado ele se machuca e acaba não indo. Dessa vez eu vi o Pedro ali devagar demais, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta mesmo é um pouco mais devagar, os jogadores que foram convocados ali para a seleção, mas o Flamengo jogou bem, o Flamengo não teve mal, perdeu muitas chances de gols, o Fábio fez aí grandes defesas também, mas tem que melhorar essa situação aí, tem que melhorar, tem que ter cabeça mais fresca. Mais uma confusão ali envolvendo o Felipe Melo, é outro bundão que eu já falei que se fosse em outra época ele não se criava em lugar nenhum, mas dessa vez teve o Davi Luiz que peitou ele e ele deu uma peidada ali bonita para deixar de achar que é mais forte do que os outros. Não peitou o Davi Luiz, ficou com medo, deu uma peidada ali bonita, como diz lá no Rio de Janeiro, mas o jogo foi muito bom. Parabéns pro Fluminense, o Fluminense brigando aí sim pelo Campeonato Brasileiro, está a 9 pontos do Palmeiras, mas ainda tem 10 rodadas, a gente já vai falar do Palmeiras, tem 10 rodadas, o Fluminense pode muito bem aí, o Palmeiras ainda joga fora contra times grandes que estão aí disputando, o Atlético Mineiro mesmo, o Palmeiras, né, ainda joga, se eu não me engano, com o Atlético lá em Minas Gerais. O Fluminense
tendo aí que vencer. Não tem só o Fluminense, tem um Internacional com 8 pontos aí, que ontem ganhou do Atlético Goianiense, a gente já fala, mas o Fluminense brigando aí pelo Campeonato Brasileiro. Ceará 0, São Paulo 2, bom jogo do São Paulo, muito bom jogo do São Paulo. O São Paulo vem melhorando aí devagarinho, a gente vê as melhoras do São Paulo. Já é uma pena que agora no final do campeonato, mas também o São Paulo tem uma final aí de Sul-Americana daqui a umas 3 semanas, se eu não me engano. Isso é muito bom para o São Paulo, dá ali um entrosamento melhor para a equipe. O São Paulo jogou muito bem, o São Paulo fez 2-0, poderia ter feito mais. Vi muita movimentação, coisa que eu não estava vendo no São Paulo aí uns 3 jogos atrás. O São Paulo jogou bem, o Ceará não foi aquele time que a gente já está acostumado a ver, um time guerreiro, um time que se movimenta também, tem um ataque muito bom, um meio campo muito bom. Dessa vez o São Paulo conseguiu neutralizar ali o Ceará não conseguiu se mexer, criou 1 ou 2 chances ali de gol, mas o jogo sempre controlado do São Paulo. Parabéns aí ao Rogério Ceni, fazendo história mais uma vez aí no São Paulo, levando o São Paulo a uma Sul-Americana, ao final de uma Sul-Americana, e a gente como brasileiro com certeza vai torcer para o São Paulo. América Mineiro 1, Corinthians 0, aquela situação que eu falo sempre, o Corinthians é aquele time que ganha dentro de casa, mas fora de casa no Campeonato Brasileiro não consegue ganhar. O grande problema do Corinthians para não tá até ali a 9 ou 11 pontos ali do Palmeiras, já praticamente já está fora, não briga mais pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai se preparar aí para a Copa do Brasil, no primeiro jogo dentro de casa lá na Neoquímica Arena, e o segundo jogo no Maracanã. O Corinthians agora vai botar esses jogadores ali para rodar, os que não têm jogado, mesclando aí com os que estão jogando, para mesmo assim o Corinthians tem alguns jogadores que estão mal fisicamente. O Renato Augusto é um. Eu vejo muita gente falar bem do Renato Augusto, está jogando um bolão, não é isso, mas o Renato Augusto está mal fisicamente. Recuperar o Renato aí para esses dois jogos de finais aí contra o Flamengo, melhorar o condicionamento físico do Renato Augusto para ele chegar aí nas finais tinindo, porque é um puta do jogador, um jogadoraço, vem jogando bem, mas o Renato Augusto chega ali um momento com 60, 70 minutos de jogo, o físico dele vai abaixo e é notório, tanto que ele já não consegue correr. Mas tem aí 1 semana e meia para fazer isso daí mudar. Eu tenho certeza que os treinadores aí do Corinthians vão fazer isso, vão dar esse tempo não só para ele, para o Roger Guedes também, os jogadores importantes para chegarem na final aí contra o Flamengo e fazer um grande jogo. América Mineiro, muito boa vitória, o América brigando aí para uma Libertadores depois da volta do Wagner Mancini. Wagner Mancini parece que só treina bem aquele time ali do América. Quando ele saiu aí pro Corinthians não teve muito bem, depois foi, se eu não me engano, pro Grêmio, não teve muito bem, voltou pro América Mineiro, tá fazendo um grande campeonato, tem que dar uma segurada ali, não tá abandonando ali os times no meio do campeonato, igual o Lisca fez, igual outros fazem, tem que dar uma segurada, mesmo porque o América é um bom time, o América tem uma boa, um bom estádio, e se classificar aí, classificando para uma Libertadores, nossa, vai ser um espetáculo. A gente, como brasileiro, já teve, se eu não me engano, no ano passado disputando, mas a gente, como brasileiro, a gente torce para que esses times aí todos os anos lutam para não descer divisão, esses times que chegam ali em cima e conseguem se classificar para uma Libertadores, a gente, como brasileiro, tem que torcer sempre. Juventude 1, Fortaleza 1. Juventude, aquele time que já desceu de divisão, o Fortaleza brigando aí por uma vaguinha na Libertadores, jogando fora de casa contra o último colocado, deveria ter ganho, tem equipe para isso, não conseguiu, o empate não é bom, agora pega o Flamengo lá em Fortaleza, Flamengo com alguns desfalques, muitos desfalques até, o Pedro, jogadores que estão na seleção, mais a expulsão do Marinho, a expulsão do Cebolinha, não sei, mas o Fortaleza dentro de casa é muito, muito, muito perigoso, é um time muito forte, tem uma torcida maravilhosa, apaixonada, com certeza vai estar cheio, e o Fortaleza tem todas as chances de vencer do Flamengo lá. Palmeiras 1, Santos 0, o Palmeiras ficou sem um jogador logo no primeiro tempo, mas parece que o Palmeiras com -1 parece que joga até mais. O Palmeiras mesmo assim controlou o jogo, conseguiu controlar o jogo, criou algumas chances de gols, não foi um jogão. O Santos parece que estacionou ali, só está esperando terminar o campeonato, parece que está querendo fazer ali mais uns 5 pontinhos, 6, sei lá, uns
por aí para conseguir se manter na primeira divisão. O campeonato do Santos, para mim, já acabou há muito tempo. Não sei o que está acontecendo, que o Santos não consegue evoluir. A gente viu uma evolução no início do campeonato brasileiro, mas depois foi caindo e ficou ali, estacionou ali no meio da tabela para baixo e não consegue sair de jeito nenhum. O Palmeiras, aquele time que a gente já sabe, para mim o Palmeiras é o campeão brasileiro, já tenho falado isso há muito tempo. O Palmeiras não perde, se eu não me engano, tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, de 27 rodadas, é muito difícil o Palmeiras perder esse campeonato. Claro que futebol tudo pode acontecer, mas é muito difícil. O Palmeiras conseguiu controlar o jogo, mesmo com -1 desde o primeiro tempo, fez um golaço ali numa bola parada, uma bola que sobrou, pro jogador, não lembro o nome dele agora, Maratial, uma coisa dessa aí, e fez um golaço numa girada bonita que ninguém esperou, nem o zagueiro que estava marcando atrás dele, nem o goleiro, e fez um golaço. Bom pro Palmeiras, 3 pontinhos, agora o Palmeiras vai fora de casa, tem a situação aí do Abel Ferreira, que foi expulso mais uma vez eu vejo gente falando um monte de besteira, são tudo invejoso, o cara agora não pode reclamar, porque todos os árbitros agora, qualquer coisa que se fala é amarelo, é vermelho, manda o árbitro para casa daquele lugar, e o futebol é assim. Quem está ali de fora, quem é treinador, sabe o que passa ali. Nem todo treinador tem pavio curto, e nem todo treinador é quietinho demais. Nem todo treinador é quieto, nem todo treinador tem pavio curto, ou tem pavio curto. O Abel tem um pavio curto, não é fácil a gente estar ali fora. Eu sou treinador de futebol, não é fácil a gente estar ali fora querendo fazer, e a gente só pode fazer mexendo numa peça ou outra, trocando uma tática ou outra, mas o Abel vem sendo expulso aí constantemente, mas não... Aquilo que eu falo, não estou defendendo o Abel, mas é muito difícil você estar ali na beira do campo e vendo o árbitro fazer um monte de besteira e você não poder falar nada. É complicado. E o que você fala é logo um amarelo. Aí você vai falar outra coisa, é logo um vermelho. E mais uma vez aí o Abel fora do próximo jogo do Palmeiras. Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2. Bom jogo do Cuiabá. Atlético Paranaense não teve tão bem assim, mesmo porque o Cuiabá conseguiu neutralizar ali as melhores jogadas do Atlético. O Atlético é um time muito rápido, ainda mais em casa com aquele campo sintético, conhece bem o campo, conhece todos os buracos, como a gente dizia na época que eu jogava aí no Sub-20, mas o Cuiabá muito bem no jogo, conseguiu fazer 1-0, depois o Atlético Paranaense conseguiu virar o jogo, depois o Davidson fez um golaço também, gostei muito do Davidson, depois no final, pedindo desculpa pro Filipão por ter feito um gol. Trabalharam junto, o maior respeito pelo treinador Filipão, quem não tem, né? Só quem sabe, quem trabalhou com ele. É um respeito enorme, gostei muito dessa atitude dele, acho muito legal, acho como foi a atitude lá do Adson lá contra o Corinthians e Fluminense, que o professor dele na arquibancada, ele subiu lá, deu uma camisa pro professor dele, que o rapaz tinha sido professor dele, o rapaz foi um cartaz, ele foi lá, chorou, abraçou o rapaz. Gente, isso não é só futebol, a gente acha que é só futebol, isso daí é muito mais do que futebol, deixa a gente até emocionado certas situações que a gente vê, garotinho, quando o time adversário faz gol no time dele, como foi ontem, o São Paulo contra o Ceará, focalizou o garotinho chorando, porque o Ceará tinha tomado gol, já tinha acontecido isso contra o Santos também. A gente se emociona, e não é só isso, a gente tem que parar com esses tipos de briga de torcida, briga de jogadores dentro de campo, como aconteceu com o Flamengo e Fluminense, empurra daqui, empurra dali, mesmo porque o árbitro fez situações ali que não devia fazer, apitou falta que não foi, apitou falta para o Fluminense ou para o Flamengo, que era o contrário, aí tumultua tudo, os jogadores ficam nervosos e acaba acontecendo esse tipo de situação. Atlético Goianiense 1, Internacional 2, o Internacional fez 2-0, poderia ter feito 3-4 ali no primeiro tempo, iniciou o segundo tempo em cima, mandou 2 bolas na trave, o Internacional com um timaço, uma molecada espetacular ali, alemão, Maurício é craque, tem nome de craque, o outro Pedro, não sei o que, Pedro Henrique, o que fez os 2 gols, só molecada boa, mesclando ali com alguns jogadores ali mais experientes, Edenilson, outros jogadores, e
tá aí o Internacional brigando pelo campeonato, onde ninguém imaginava que o Internacional ia chegar. Teve reformulação aí, o Mano chegou no meio da temporada, fez o time jogar bola, tirou um, botou outro, ainda Alessandro saiu encerrou a carreira, outro também saiu, não sei o quê, e foi ali reformulando, tá aí o Internacional brigando pelo campeonato, jogando bem, fez um jogão ontem, poderia ter dado uma goleada até levar o gol do Atlético Goianiense, se não me engano, com 19, 20 minutos, o Atlético fez o gol e depois tá ali também, só deu o Atlético Goianiense, o Atlético pressionou, o Inter recuou demais dentro da sua área, não é o que o Inter costuma fazer, mas segurando o jogo, tentando segurar o jogo, conseguiu, criou até uma chance ali para matar o jogo de cabeça, não lembro quem foi que errou um cruzamento de cabeça na pequena área, o Inter teve essa chance, não conseguiu fazer, e o Atlético Goianiense também não, mas o Inter está de parabéns aí, 3 pontos, o Atlético Goianiense, infelizmente, com futebol, joga um bom futebol, e a gente... Infelizmente o Atlético vem caindo cada vez mais, e deve ser um dos times aí para descer de divisão. Só se melhorar muito, só começar a ganhar todos os jogos e torcer para que os outros que estão em cima percam. Eu vou falar aqui da classificação rapidinho para vocês, que a gente já está passando aqui do tempo, já há muito tempo. Palmeiras em primeiro, 57, Internacional em segundo, 49, Fluminense em terceiro, 48, Flamengo quarto, 45, Corinthians quinto, 44, sexto, Atlético Paranaense, 44, sétimo, Atlético Mineiro, 40, já está ficando para trás. América Mineiro colou no Atlético Mineiro, está com 39 em oitavo. Nono, Goiás, 37, bom campeonato do Goiás. Botafogo, 34, décimo colocado. O Santos ali de novo no meio da tabela, 34. 12º Bragantino, 34, 13º São Paulo, deu uma respirada boa aí com 34, Fortaleza com 31, 14º, 15º Ceará, 31, 16º Curitiba, 28, 17º Avaí, 28, Cuiabá, 27, 18º, 19º Atlético Goianiense, 22 e Juventude, 19 pontos, 20º colocado. Rapaziada, essas polêmicas aí envolvendo a arbitragem, até acho que o Klaus não apitou mal o Fla-Flu. Eu vi pênalti, na primeira jogada ali eu vi pênalti, comentei com as pessoas que eu estava vendo o jogo, na primeiro lance não teve, nem sem o replay, eu já vi que tinha sido pênalti. Achei até mais que deveria ter expulsado, ou se eu não me engano ele deu o pênalti do Léo Pereira, que empurrou, mas o Santos também fez o pênalti por baixo. A falha foi do Santos. O Santos, ele tem essas falhas, de vez em quando ele bate uma roupa ali numa bola fraca, foi uma bola fraca, ele bateu roupa, sobrou pro cano, e teve o pênalti em cima e teve o pênalti embaixo. Em qualquer uma das situações que ele tivesse marcado, para mim seria cartão vermelho para um ou para outro. Basta saber de quem ele deu o pênalti. Se eu não me engano foi o do Léo Pereira por cima, então para mim seria a expulsão do Léo Pereira. Não achei o Klaus apitando esse jogo, não vi nada demais. Ele deixou o jogo correr, apitou algumas faltas, não apitou outras, para um lado e para o outro. Não achei nada de ruim a arbitragem. Eu não estou entendendo porque que o Flamengo tá brigando por causa disso, porque dizendo que o árbitro apitou mal. Não vi nada disso. A única coisa que eu acho que ele falhou, que ele deu 10 minutos depois da confusão e só deu 7 minutos desses 10, acabou com 3 minutos antes. Isso daí que eu acho que ele falhou, foi a única coisa que eu vi. Mas não apitar falta e deixar o jogo correr, todo mundo faz isso, todo mundo está fazendo isso. É claro que tem que apitar a falta, mas se não apitou, o jogo tem que correr e não tem que ninguém ficar reclamando de ninguém, porque já está chato demais esse futebol. Todo mundo reclamando de todo mundo e ninguém joga bola, todo mundo está esquecendo de jogar bola. O Flamengo tem que melhorar para as finais, porque o Corinthians agora não é aquele Corinthians da Libertadores, é um Corinthians melhor, um Corinthians mais bem entrosado, vai com certeza melhorar o condicionamento físico para jogar as finais. Então o Flamengo tem que melhorar um pouquinho, porque os Flamengo já não ganham um bom tempo no Campeonato Brasileiro. Tem ganhado sim nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro já tem uns jogos que ele não ganha. Então o Flamengo tem que melhorar para disputar essas finais aí, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Rapaziada, muito obrigado, grande abraço para vocês, beijo no coração, fui!